Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. E eu vou começar dando um feedback para nossa querida Magá, que ela estava com a mão na frente. Tudo bem, Magá? Tudo. Agora melhor. Isso foi um feedback. Não me apresentei, mas eu sou o Rodrigo Ferreira, estou aqui junto com a Magá, diretamente de Portugal, nessa abertura um pouco mais maluca do que as outras, e já deixando claro aí que nós vamos falar hoje de um tema extremamente importante, que eu e o Raul, a gente tem uma piada interna, que a gente fala que o correto é feedback, mas que aqui no Brasil é feedback, né? Feedback. Então nós vamos falar hoje sobre feedback. Na verdade, nós vamos iniciar uma série hoje, uma série bastante importante, já que esse é um tema extremamente relevante, que é uma série onde nós vamos falar sobre feedback, sobre a ciência por trás do feedback, sobre como usar talentos no processo de feedback, enfim, passo a passo para dar feedback, o que funciona, o que não funciona. A gente vai falar bastante aqui sobre esse tema, e uma das formas de você já começar dando um feedback pra gente é curtindo o nosso episódio, seguindo o Talentos para o Sucesso aí nas suas redes sociais, no seu aplicativo de podcast favorito, ou no YouTube, ou no Spotify, onde você achar que é mais agradável para você nos ouvir e nos assistir. Lá você pode nos dar um feedback, mandando uma mensagem também, quem sabe, dizendo o que você acha dos nossos programas, o que você gosta, o que você não gosta, que programas você gostaria de ouvir, que temas você gostaria que a gente trouxesse para cá. E um outro feedback legal que você pode dar pra gente é que você tá gostando tanto do TPS que você quer nos apoiar, quer se tornar um apoiador lá no apoia.se/TPS, onde você, por R$15, consegue começar a nos apoiar e passa a ter direito a pedir temas, a ter os seus talentos analisados aqui, entre outras coisas, além de garantir que o TPS vai continuar existindo. Então, se você gosta desse programinha, se você curte o que a gente traz aqui, de repente você pode nos apoiar e ajudar a gente a manter esse trabalho. Agora, uma vez que você tenha feito tudo isso, aquele processo de curtir, clicar em sininho, mandar mensagem, dar um coração e tudo mais, então aí é hora de a gente começar a falar sobre feedback. A gente vai ter vários episódios sobre esse tema, vai ser uma série, como eu disse, e hoje nosso objetivo é falar sobre a importância do feedback. Por que é importante? Porque será que realmente é importante? Será que realmente o líder tem que dar feedback? Será que o líder sabe dar feedback? Será que as empresas têm uma cultura de feedback? Ou seja, tudo isso a gente vai conversar no episódio de hoje, e nos próximos a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre processo. Magá, para começo de conversa, antes da gente entrar em assuntos específicos, me fala como é a tua experiência com feedback, dando e recebendo feedbacks na tua vida profissional. Ok, na minha vida profissional. Aí resumo um bocado. Por acaso, tive sempre bons exemplos enquanto recebi feedback, ou seja, não me lembro de ter assim um feedback em que eu achasse que a pessoa não devia ter dito aquilo ou daquela forma. Achei sempre que foi até no momento certo também. Tive sorte, tive bons líderes Que legal. na minha vida profissional. A dar feedback. Eu, por acaso, agora fiquei curiosa, teria que ir perguntar. Não sei. Mas eu confio no meu desenvolvimento em quarto. Boa. Pode ter sido boa, mas também não. Assim, enquanto coaches, podemos dar feedback, mas é diferente, não é? De quando se é líder. Aí, se calhar, tive mais experiência enquanto Toastmaster. Não sei se conhece. Quem nos Sim. ouve conhece esta É legal organização. contar. O que é o Toastmaster para quem não conhece, né? É uma organização que faz 100 anos este ano. Que legal. Exatamente. E que ajuda os membros a melhorarem a sua comunicação e as capacidades também de liderança. E funciona por clubes de pessoas que reúnem ou quinzenalmente ou semanalmente para falarem, entregarem discursos ou preparados ou de improviso. E depois a terceira parte de cada sessão tem sempre o feedback.
Então, Muito bom. aí Para é quem mesmo aproveitar. está ouvindo isso e está no Brasil, a gente tem essa rede aqui também, é um organismo internacional, vale muito a pena conhecer. E eu quero aproveitar para mandar um recado aqui para uma ouvinte nossa e coach minha, a Viviane, que ontem me perguntou sobre como ela pode desenvolver a comunicação dela, e eu dei uma série de dicas e esqueci de falar do Toastmaster, então se a Vivi estiver ouvindo agora, fica aí mais uma dica, senão depois eu mando para ela. Mas lá tem o processo de feedback, né, Magá? E aí você dava e recebia também, né, lá nesse processo. Exatamente. Aí é um ambiente que já se espera isso, as pessoas já estão, porque estão à procura de feedback, mas sente-se que às vezes alguns membros ainda não estavam bem preparados para isso. Mas a estrutura também prepara quem vai avaliar a não fazê-lo da melhor forma, vamos dizer assim. Até porque não é suposto dar-se opinião de conteúdo, é só em relação à forma da entrega do discurso. Nem sempre é cumprida, nem sempre é fácil, mas as diretrizes são essas. Eu tenho, na maior parte das vezes, uma experiência bem ruim em receber feedbacks, diferente de você. Talvez porque eu tenha trabalhado muito mais em termos de número, não de anos, em empresas muito pequenas. E aí, empresas familiares, onde não tem uma preocupação muito grande com desenvolvimento, por exemplo, muito no varejo. Então, eu tive péssimos líderes no quesito feedback. E tenho um grande colega que com quem eu trabalho junto e que em alguns projetos faz papel de meu líder e que é muito bom em dar feedback. Já eu dando feedback, eu tenho que confessar que eu preciso melhorar bastante. Eu tenho muitos cuidados, tomo muito cuidado, tenho bastante técnica, sou bom, mas eu tenho um defeito, Magá, que e a gente vai falar dele mais pra frente, que às vezes eu dou feedback quando eu não devia e não dou quando eu devia. Ok. Às vezes eu tô meio irritado e aí eu prefiro Ok. não falar nada e aí acaba passando e eu não falo mais. E por outro lado, às vezes, justamente em momentos de irritação, eu acabo dando um feedback onde eu ignoro tudo que eu sei, tudo que eu conheço do processo e acabo pesando na mão. Então é algo que eu tô aprendendo a lidar ainda com isso. Preciso desenvolver bastante. Agora, o que é legal é que eu conheço como, eu sei como. E muita gente que tá ouvindo a gente agora, talvez não saiba como. E aí fica mais difícil ainda você conseguir dar um feedback de qualidade, né? Então, o legal, uma das coisas legais dessa série vai ser justamente isso, a gente falar em como, né? Quais são as técnicas legais de feedback que a gente pode utilizar até para suplantar determinadas falhas como essa que eu acabei de contar aqui para vocês. Agora, por que é importante, Magá, de maneira geral, de maneira ampla, por que é importante o processo de feedback numa empresa ou até fora também, né, na vida pessoal, enfim, por que um feedback é importante? Acho que, em primeiro lugar, por maior que seja a autoconsciência de cada um, nunca vai ser. Nós não temos os filtros das outras Exato. pessoas e então precisamos dessas outras perspectivas para conseguirmos ter uma ideia mais próxima da realidade possível. Ou às vezes até pode ser um feedback de como é que eu lido com aquela pessoa específica. Às vezes eu não tenho que mudar um comportamento totalmente, mas tenho que mudar um comportamento quando estou com aquela pessoa porque houve um feedback às vezes para estabelecer algum limite, por exemplo, e então não quero sempre dizer que eu tenha que mudar. Agora, em primeiro lugar, o feedback é importante para haver crescimento, não é? Assim, em termos Exato. gerais, para quem quer que seja que quer crescer. Quando há uns tempos eu falava muito, e falava-se muito mais de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Ótimo. E quando se fala em mentalidade de crescimento, um dos sintomas de quem tem mentalidade de crescimento é pedir feedback. E um dos Ótimo. sintomas de quem tem mentalidade fixa é fugir do feedback. Só isso, se essa mentalidade muitas vezes é aquilo que determina se eu avanço ou não, ou se eu me desenvolvo ou não numa certa área, capacidade, conhecimento, sem isso vamos estagnar, não é? É mais ou menos isso. Acho que quem foge de feedback é quem aceitou que está estagnado de alguma forma, ou prefere Exato. ver a forma. E você colocou uma coisa muito importante que é o ato de pedir feedback, né? Quer dizer, o líder deve dar feedbacks, mas quando você tem um líder que por algum motivo não dá ou não dá o suficiente de feedbacks, nada impede que você peça.
essa mesma coach que eu comentei agora há pouco, mandei o recado para ela, eu estava conversando com ela essa semana e dizendo que um sinal de maturidade profissional, de desejo de desenvolver, é você pedir aquilo que você precisa, aquilo que é importante para você, que te motiva, que a gente sabe que os talentos, cada talento tem determinados aspectos que o energizam, o motivam, e passa pelo processo de autoconhecimento e de desenvolvimento, você passar a pedir essas coisas, entre elas o feedback, né? O feedback, ele é extremamente importante também, né? E a Magá disse isso, mas correndo o risco de me repetir, ele é extremamente importante porque é uma forma de você saber se você está no caminho certo, se você está indo para o caminho certo, né? Quando na faculdade, quando a gente estuda RH, quando a gente vai falar de desligamento, alguns autores costumam dizer que o bom líder é aquele que, ou o bom RH, né? Mas caso aqui o bom líder, é aquele que quando manda um funcionário embora, o funcionário não se surpreende com aquilo, né? Ele sabe que aquilo ia acontecer, porque ele veio recebendo feedbacks e não conseguiu mudar, não conseguiu ter um outro comportamento, e aí vem uma demissão e ele fala, tá, já sabia que isso ia acontecer, né? Agora, Exatamente. o que é mais comum nos líderes é quando isso acontece, é uma surpresa pro liderado, né? Liderado, cara, mas eu achei que eu tava indo tão bem. E aí o cara é Exatamente. desligado porque não É. sabia, né? Sim, eu estava a pensar que foi precisamente o contrário. Eu já disse que tive boas experiências e quando eu trabalhava no Brasil, quando eu tive o feedback formal, né, acho que era anual, eu lembro-me que pediram um feedback do feedback. Ou seja, o que é que no final da Boa. conversa era uma coisa com métricas, etc. Mas que foi entregue com uma conversa. E no final da conversa pediram-me o que é que eu achei do feedback. E eu lembro-me que a minha resposta foi essa: eu achei ótimo porque não foi surpresa nenhuma, tudo que foi dito já tínhamos falado antes, eu já tive a oportunidade de começar a olhar para isso, não é? Nesse sentido, a trabalhar nesse sentido. E faz toda a diferença, né? As pessoas mostrarem que estão alinhadas. Isso mostra a necessidade que o trabalhador, o funcionário, enfim, o liderado tem de constantemente receber feedbacks do que ele está fazendo, para ele saber se está indo no caminho certo, para não haver esse tipo de surpresa que em alguns lugares acontecem quando o feedback vem. E ter esse acompanhamento, ter esse processo de conversas contínuas, ter um feedback de qualidade, leva fatalmente ao engajamento, né? A pessoa se torna mais engajada também porque ela recebe feedbacks de qualidade, né? A Gallup tem uma metodologia de medição de engajamento que a maioria de quem nos ouve conhece, que é o Q12, e existem 3 desses 12 itens que estão diretamente relacionados a feedback, que é o Q01, eu sei o que é esperado de mim no trabalho, o Q04, que é nos últimos 7 dias eu recebi reconhecimento ou elogio por um bom trabalho, e o Q11, que é nos últimos 6 meses alguém no trabalho conversou comigo sobre o meu progresso. Então, 2 coisas que eu quero comentar aqui. A primeira é, de 12, 3 estão diretamente relacionados a feedback. Olha a importância do feedback para o engajamento. E é o primeiro, né? Um é o primeiro, que é o ordem. mais fundamental de todos, né? E outra coisa que me chama a atenção aqui é, a Magá disse que eu recebia o feedback uma vez por ano, né? E a Gallup fala que é uma vez a cada 6 meses. No caso que a Margarida contou, não faz diferença, porque ela tinha essas conversas constantes, o líder fazia essas conversas constantes, então ele tinha só um momento oficial, digamos assim, processual, de dar feedback. Mas é muito comum nas empresas que nos ouvem agora haver só um processo de avaliação no ano e o líder não ter conversas frequentes com os liderados. E aí, imagina, a pessoa só vai saber tá indo bem daqui a um ano. Imagina você, sei lá, começa a namorar e a namorada fala assim, você fala pra ela, o que você acha de mim? Você gosta de mim? Ah, daqui a um ano eu respondo se você tá indo bem. Cara, não existe isso, né? Eu já ouvi pior ainda. Há uns tempos tive um testemunho de uma pessoa que dizia que a única coisa parecida com o feedback que tinha era um e-mail anual do resultado da avaliação de desempenho que o chefe tinha preenchido lá no sistema da empresa e ela só recebia a pontuação que ia refletir no bónus que ia receber, mas era um e-mail não pessoal, eram os gráficos, logo
os valores que tinham dado decorrente daquela avaliação. Ou seja, nem Olha só, sequer uma conversa, o que é que isto quer que dizer. absurdo. Ela dizia que nem É, entendia alguns critérios, nem se aplicavam à função dela, ou era muito chapa 5. da mensagem implícita que tem aí, que é, eu me importo tanto com você que eu não vou nem sentar com você para conversar sobre o seu desempenho. Tá aqui um e-mail, contente-se com isso. Quer dizer, existe uma mensagem implícita aí que é perigosíssima. E eu acredito que o líder nem sequer está a pensar nisso. Provavelmente não. Esse manager foi alguém que lhe disse ou contrataram externamente ou alguma empresa para desenvolver a avaliação e o desempenho. E, entretanto, ensinaram a mexer mais ou menos, isto vai despoltar uma vez por ano, o RH solta, eles, muito Perfeito. chato, têm que preencher isto até este dia, vai havendo uns alertas, provavelmente, e ele nem sabe que aquilo se calhar dispara e-mail para as próprias pessoas. Estou a imaginar, às vezes Exatamente. são só uma burocracia. Vira o sempre foi assim, né? Aqui é assim que funciona. Tem um colega meu de uma consultoria de Santa Catarina que ele desenvolveu um aplicativo muito legal para o líder, que o líder tem as competências que ele quer avaliar nos liderados, num app no celular, então ele vai ter uma reunião, vai ter um processo de feedback, seja lá o que for, ele vai anotando ali, ou ele vê o liderado fazendo uma coisa legal e ele vai lá e já anota, olha, tal dia ele demonstrou tal competência de tal forma. Só que o objetivo desse app é que no momento de feedback formal, o líder emita um relatório disso e sente com o liderado para dizer, olha, isso aqui você tá bom, olha o exemplo de como você tá bom, ó, talvez fez isso. E já que você não tá tão bem, porque, ó, em tal situação, você demonstrou isso de maneira errada, tal, alguma coisa assim. O risco que existe um app desse é a pessoa, o líder, achar que o app é o feedback, né? Não, o liderado tem isso aí lá no celular dele, ele vê. Não, isso não é feedback. Se você não sentar e ter uma preocupação de traçar planos, de esclarecer, de entender, eu acho que talvez seja até tão importante ou até mais importante do que você traçar um plano ou qualquer coisa do tipo, é você entender por que tá acontecendo o que tá acontecendo. Conhecer outra pessoa, não é? Ter ali Exato, uma oportunidade exato. para isso. Eu conto uma história, Magá, que aconteceu comigo quando eu tinha uma escola. Não sei, já deve ter contado em alguns episódios aí. Estavam acontecendo algumas situações na escola que eu não gostava, que eu não estava satisfeito. E aí eu marquei uma reunião para conversar sobre isso e sentamos todos num círculo e eu estava muito irritado. Eu ia dar porrada, sabe? Não ia dar só o feedback, mas eu ia dar o feedback para eles, né? Só que eu lembrei na hora de de técnicas que eu já conhecia de feedback até então, e uma delas que um professor meu de RH me ensinou é, sempre antes de dizer algo, entenda, pergunte, né? Pergunte o lado oposto e tudo mais. E eu sentei ali num círculo com os meus funcionários e a primeira pergunta que eu fiz foi, como é trabalhar para mim? O que vocês acham de trabalhar aqui? E a resposta foi um silêncio. Isso já é problemático por si só. Mas eu insisti na pergunta. Falei, pessoal, podem dizer, a gente está aqui para conversar, tal. O que vocês acham que eu poderia melhorar, que poderia fazer melhor? E aí um professor da escola levantou a mão, meio com medo, tal, que hoje esse cara é um grande amigo meu, e ele virou e disse pra mim assim, olha, Rodrigo, é muito complicado trabalhar com você, porque tem dia que você chega aqui e você nem olha pra cara da gente. Na hora, eu falei, caramba, mas eu não vejo isso, eu não noto isso, né? Pensei. Aí eu virei e falei, cara, mas quando? Me dá alguns exemplos. Aí ele pegou e falou, hoje mesmo, você chegou, a gente tava aqui na recepção, você chegou falando no celular, entrou pra sua sala, e você só tá falando com a gente agora, né? Aí eu peguei, virei e falei, tá, então mais alguma coisa? Tem mais coisa que vocês acham que não tá legal? E aí não veio mais nada. Aí eu perguntei pros outros, mais gente nota isso? Eu noto. Eu também noto, tal, né? Aí eu peguei e virei e falei, então se eu melhorar isso, tá legal. Vocês acham que não tem outras coisas que incomodam? Não, é só isso. Então tá bom. Então vou ficar com essa tarefa. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. E a gente volta a se falar o mês que vem, né? E aí o que eu pensei? Falei, cara, eu vou melhorar isso em mim. E o mês que vem eu vou ter todo o motivo e todo o prazer do mundo pra dar uma porrada neles. Porque agora eu sou perfeito e eles estão fazendo um monte de coisa errada. O que aconteceu é que até o mês que vem eu não precisei mais da reunião, porque tudo aquilo que estava me incomodando resolveu naquele mês. Agora, resolveu porque eu mudei?
Talvez. Resolveu porque eu ouvi eles, eu dei a oportunidade deles falarem? Talvez. Resolveu porque ia resolver mesmo? Talvez. Agora não me interessa. O que me interessa é que resolveu, né? Então, imagina só, se eu chego e dou uma porrada neles e o motivo deles estarem desengajados era eu. Né? Então, Exatamente. a importância de você ouvir e perguntar, né? O que está acontecendo? Ó, o que você acha de fazer tal trabalho? Enfim, começar com pergunta, né, Magá? Sim, a própria Gallup traz-nos a ideia do líder coach nesse sentido, a importância de fazer perguntas, e eu acredito que as perguntas também são importantes associadas à primeira afirmação do engajamento, sei o que é esperado de mim no meu trabalho, e isso no fundo é feedback, é alinhamento, é estarmos Sim, constantemente alinhados, e sim. para mim isso começa muito com perguntas, não é? Principalmente se a pessoa acabou de chegar, se É, calhar não faz a menor ideia, se calhar está a aprender brilhantemente rápido e está a sentir-se desmotivada, perfeito, ou ao perfeito. contrário, está a avançar mais lentamente do que aquilo que nós esperávamos, ou a fazer mais erros do que estávamos à espera, e a pessoa está confortável a pensar, ok, ainda agora cheguei, ainda me estou a ambientar, né? Só Exato. com perguntas e com conversa é que dá para alinhar os conceitos, o que é que quer dizer, o que é que eu estou à espera, não é? O que é que estamos para que a linguagem até seja a mesma, não é? A língua Perfeito. é a mesma, mas a Exato, linguagem de cada equipa, de cada exato. empresa é diferente. É, e tem uma coisa, Magá, que eu falo desse Q01, eu falo muito disso, que é, o líder às vezes, ele diz assim, mas esse cara tinha que saber isso. Isso é. Né? Não, ele não tinha que saber nada. Eu costumo contar que na minha escola, a gente ensinava a secretária a andar de salto alto. Não era eu que ensinava, né? Era minha sócia. Mas, cara, assim, a menina tem que saber andar de salto alto. Não, ela não tem que saber se eu não ensinei. Ou se pelo menos eu não perguntei se ela sabe. Ou se pelo menos eu não notei. Eu não olhei, não investiguei, né? E a gente ensinava que tinha que bater na porta antes de entrar na sala. E que tinha que bater na porta e esperar a pessoa de dentro falar, pode entrar, né? Mas, Rodrigo, isso é regra básica de educação. Ok, mas eu posso até não falar, mas quando acontecer o contrário, eu não posso me dar o direito de cobrar, porque eu não ensinei, eu não expliquei. Outro aspecto ainda nesse Q01, dois que eu gosto de contar. O primeiro é o que aconteceu comigo, que eu estava fazendo coaching com uma gerente de uma escola, e quando eu falei do Q01, ela falou, não, os meus liderados sabem exatamente o que é esperado deles. Falei, tá bom, vamos fazer um teste? Ela falou, vamos. Eu peguei e falei, me fala as 10 coisas mais importantes que a recepcionista tem que fazer. E aí ela falou, eu anotei. Falei, agora vai lá e pergunta pra ela as 10 coisas mais importantes que ela tem que fazer. E ela foi. Quando ela voltou branca. Falei, o que aconteceu? Ela falou, 3 iguais, 7 diferentes. Né? Então, às vezes, a gente acha que o outro sabe, e isso é problema em empresa, isso é problema em relacionamento, né? Problema em Sim. relacionamento. O outro tem que adivinhar, tem que ter uma bola de cristal, né? Não dá, né, Magá? Fizeste-me lembrar um cliente meu que é um bom líder, pelo menos eu considero um bom líder, e também muito bom a dar feedback, mas que às vezes a queixa dele para mim era: "Por que é que as pessoas não falam umas com as outras?" Ele sentia Exato, muito isso, exato. porque no É, caso ele era e é um líder muito aberto, e então as pessoas tinham muita vontade para falar com ele, mas não uns com os outros. Então ia tudo para cima dele, e ele sentia que exato. até ajudava, dava conselhos, mas dizia: "Mas olha, eu acho que não precisavas ter falado comigo sobre isso, ou seja, esse tema não era comigo." E entendia que era entre pessoas da equipa, mas que as pessoas não tinham coragem de falar com mais ninguém a não ser com ele. Era engraçado. Mas eu vou responder a pergunta dele. Eu vou me dar o direito Bom, e a arrogância de responder a pergunta dele. Por que as pessoas não falam umas com as outras? Eu acho que um pouco tem a ver com talentos, porque eu acho que tem gente que tem mais tem talentos que tornam mais fácil se expressar, colocar as afirmações em palavras, e outras talvez tenham um pouco mais de dificuldade. Mas não só isso, não é o fato do talento tornar mais fácil ou mais difícil se comunicar, mas principalmente os talentos no sentido de que, por terem talentos diferentes, as pessoas se comunicam de maneiras diferentes. E aí, às vezes, as pessoas esquecem aquilo que eu tô falando aqui em muitos episódios, que é: aceite o outro. O outro não é igual a você. Se ele é mais ríspido, mas ele tá sendo educado, né? Talvez seja o jeito dele. Talvez seja isso que faz ele ser um grande vendedor. Sei lá, tô viajando na maionese aqui, né? sim, sim. Mas o segundo motivo
é uma coisa que eu já falei em vários episódios também, que é o livro A Quinta Disciplina, onde o autor diz, o Peter Senge diz em uma certa parte do livro que se nas empresas a gente tivesse um pouco menos de ego, um pouco menos de politicagem, as coisas se resolveriam muito mais facilmente. Ou seja, eu acho que um dos motivos das pessoas não conversarem, não se comunicarem tanto, é porque está institucionalizado o medo de que eu fale algo e depois eu seja cobrado de uma maneira ríspida ou sei lá o que, eu seja perseguido por algo que eu disse. Então, faz parte do líder, do papel do líder, ele criar um ambiente seguro para que as pessoas possam dizer o que elas quiserem, tá? Com educação, com Sim, respeito, claro. mas eu vou mais longe. Se for sem educação e sem respeito, ensine o liderado a ter educação e respeito em vez de punir, porque às vezes ele só não aprendeu. Ninguém nunca disse para ele que ele tinha que ter. Sim, e esse, até mesmo que estavas a falar antes, né? Ou seja, se o problema é o ego, muita gente que até pode estar a ouvir-nos, o que é que eles querem dizer com isso, não é? Ou seja, que muitas vezes é o mesmo que impede até pessoas que já sabem a teoria, como confessaste aqui hoje, e que nem sempre a conseguem aplicar, no sentido de dificultar esse, talvez, falta de controlo emocional, dependendo das consequências do que o outro fez, que nos podem estar a preocupar mais ou menos, não é? E não estou aqui a dizer também Perfeito. que é sempre o líder, porque também é uma posição Claro, isolada e que a claro. responsabilidade é maior, ou seja, tudo isso é muito compreensível, mas eu acredito muito que conforme temos consciência, lá está, dos nossos talentos e dos filtros, conseguimos fazer essas gambiarras, olhem eu a utilizar Olha só, gíria olha do aprendendo, DF. aprendendo, aprendendo o que não devia. Não é? Ou seja, percebermos, ok, isto não me sai naturalmente desta forma, então o que é que eu tenho que ter atenção ou que Exato. ajudar a controlar a minha É, emoção para poder fazê-lo da melhor forma, assim como ao oposto, não é? Ou seja, tu trouxeste esse exemplo de que às vezes podia ser feito de uma forma não tão teórica, vamos dizer assim, aham. mas dentro da teoria também está um grande problema daqueles que são os que, por causa às vezes também dos seus talentos, evitam, por exemplo, o conflito, e é ao contrário, Perfeito. de entregarem de uma forma mais ríspida, entregam com eufemismos, não é? Sem dizer bem aquilo que querem dizer, mas não foi muito mal, não quer dizer que, não é? Ficam ali sem dizer É, exatamente o que queriam exato, dizer, exato. e isso também não ajuda de forma nenhuma, porque a outra pessoa É, fica sem é, perceber, não fica é. claro o que é suposto mudar, não é? O que se quer mudar. E é legal comentar que, por exemplo, alguém que tem um talento harmonia alto vai tentar sempre evitar conflito. Não é que ele tenta evitar, ele não vê valor no conflito, né? Então, o conflito às vezes é visto como desnecessário, já que eu não vejo valor em conflitar. Agora, de novo, é parte da responsabilidade do líder demonstrar, por exemplo, que dizer algo contrário do que, por exemplo, ele pensa não é um conflito. Né? E aí ele cria um espaço, de novo, um espaço seguro para que, por exemplo, alguém que tem harmonia alta possa dizer coisas que não diria se achasse que aquilo é um conflito. Sim, Né? sim, Então, sim. a gente fala muito em treinamentos de feedback, a gente fala muito sobre a importância de ser coachable, né? O liderado ser coachable, coachável seria no Brasil. Mas também é importante que o líder saiba se colocar na postura de coach, porque às vezes a gente reclama que determinado liderado, e isso, cara, isso tem muita reclamação, por exemplo, geracional. Essa nova geração, não sei o quê. Não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho uma opinião muito pouco comum sobre isso, mas o que eu posso dizer é, independente disso ser verdade ou não, é fato que muitos líderes também não sabem se colocar na posição de coach. E aí exige que o liderado seja coachable. Muitos líderes reclamam que o liderado não quer aprender, mas ele não sabe se colocar no papel de professor. Concordo, sim. E ele tem que ser um educador, o líder é um educador. Há muita ainda confusão de qual é que é o papel do líder. Eu acho que aí até iríamos mais longe, né? Ouço muitas vezes quando surgem estes temas, né? Como dar feedback, como é que eu exponho a isto ou aquilo, e depois quando trago as sugestões, né?
as da própria Galo, ouço muitas vezes ai, mas eu não tenho tempo para isso. Já me chegaram a pedir para Isso, ser eu a perfeito. ter essas conversas com as pessoas. Perfeito. Não faz muito sentido, porque não sou eu o líder, eu não sei o que dizer, eu não estou aqui para observar nada, nem sequer sei a Nem técnica tem o deste mesmo negócio, peso. nem Nem tem o tenho mesmo peso. peso. Exatamente. É, Só que quando me dizem que não têm tempo, ok, que muitos dos meus clientes e as empresas também são pequenas, então o líder ainda tem alguns papéis na produção que não consegue largar por ter uma equipa ainda pequena. E então muitas vezes eu consigo compreender com isso, mas é importante explicar que sem isso a máquina não roda, não é? O teu exemplo da escola é muito exato, bom. exato. Porque muitas vezes as pessoas olham para isto como um complemento, um extra ao que já está a acontecer ou que é o core do negócio e não algo essencial para as coisas continuarem e principalmente evoluir. E muitos líderes, quando me perguntam, tá, mas quando que eu faço isso? Tudo que você tá falando, eu sempre termino os meus treinamentos de liderança, Magá, justamente com essa pergunta. Eu sei que eles vão fazer, então eu nem espero eles fazerem. Eu termino com uma pergunta: e quando eu faço isso? Né? E aí, a resposta que eu dou é, cara, se você tá fazendo outra coisa, você tá errado. O que acontece com um líder que não tem tempo é que a maior parte das vezes ele tá centralizando nele tarefas que ele não deveria estar fazendo, mas ele centraliza porque aí tem um outro problema prévio que é, o Rancharan trata muito isso, né? Que é a pessoa é promovida a líder por ser um bom executor. E aí ela ganha como prêmio não poder executar mais. Muita gente não consegue fazer essa virada de chave. E aí ela quer ir para lá e continuar executando. E aí ela se torna o centralizador do processo. Algumas o tempo todo, outras quando se sentem sob pressão. Ela lidera numa boa. Mas, por exemplo, putz, a gente está muito longe da meta. Lugar seguro dele é ir fazer. Sim, foi interessante teres trazido isso, fez-me lembrar uma das empresas onde trabalhei, essa já foi aqui em Portugal. Mal eu entrei, uma das primeiras coisas que me informaram foi que a estrutura da empresa era em Y, a estrutura da evolução de carreira era em Y, no sentido em que nos primeiros anos todos subiam da mesma forma, mas chegava um ponto em que havia uma bifurcação e quem quisesse iria começar a subir na carreira de liderança. Quem não tivesse esse interesse ia passar a subir, continuar a subir a sua carreira, mas como técnico especialista daquele departamento, daquela área ou função. E a mim fez muito sentido, porque lá está, exatamente o que tu estás a dizer, promovem o melhor executor e às vezes o executor só quer continuar a executar, porque é isso que é bom e que gosta de fazer, e não tem interesse nenhum em passar a falar com pessoas, que no fundo é isso que é liderar, falar e ouvir, basicamente. E aí a empresa perde um excelente executor e ganha um péssimo líder. Exatamente. Perde nas duas pontas, né? Simplesmente porque... Bom, enfim, a gente não tá aqui para falar de liderança, a gente já tem um monte de episódio aí, vamos ter mais, aguardem. Mas o ponto fundamental aqui, então, né, é o líder precisa promover um ambiente, uma situação onde o liderado tem a segurança para dizer o que ele pensa, tal. E isso parte um pouco da história que eu contei, mas isso parte principalmente desses ques. Será que ele sabe o que é esperado dele? Você se preocupa com ele, dá feedback para ele, elogia ele, né? Conta pra ele se ele tá indo pro caminho certo, etc. E tá aberto, ele vai se tornar coachable quanto mais você se tornar coach. Isso é uma coisa, parece matemático pra mim. Bom, então parece que ficou claro que o feedback é fundamental pro liderado saber como que ele tá indo e se desenvolver. Isso torna ele engajado e pessoas engajadas levam a companhia ao sucesso, levam a empresa ao sucesso. Exemplos disso, a Gallup traz alguns dados interessantes, muitos dados interessantes, mas tem dois que eu quero compartilhar aqui, que tem a ver com a emoção que o liderado fica depois de receber um feedback, né? A Gallup diz o seguinte, né, que quando um funcionário se sente desmotivado, né, quando ele tem um feedback ruim, né, ele pode se sentir desmotivado, criticado, decepcionado, deprimido, enfim, né? Agora,
Agora, o que é interessante são dados de que quando o funcionário fica com um sentimento ruim pós-feedback, né, desses 10%, né, só 10% continuam engajados. Então, quer dizer, de 100% dos seus liderados, vamos supor que todos eles recebam feedback e saiam com um sentimento ruim, um sentimento negativo. Desse total, só 10% vai continuar engajado. E o que é pior, 4 em cada 5 vão procurar um outro emprego. 4 em cada 5. Tá? Por outro lado, aqueles que saem de um feedback com um sentimento positivo, saem inspirados. E veja, sair com um sentimento positivo não significa que o feedback não pode ter sido corretivo. Feedback, a gente vai falar disso em episódios mais pra frente, como dar um feedback corretivo que faça a pessoa sair com um sentimento positivo, né? Não é só, então tem que elogiar. Não, vai fazer a correção e tal, mas de uma maneira que ele saia com um sentimento positivo. Nesse caso, né, esses liderados têm 3,9 vezes mais probabilidade de se envolverem, de se engajarem, quase 4 vezes mais probabilidade, tá? E só 3,6% vão procurar outro emprego ativo ou passivamente. Quer dizer, de 4 em 5, você cai para 3 em 100 que vão procurar um outro emprego. Vai, 3,6, 4. De 4 em 5, você cai para 4 em 100 se ele sair com um sentimento positivo. Então, a gente nota por aí que a qualidade do teu feedback vai influenciar no engajamento e na continuidade dos teus liderados na tua empresa. Né? E isso fatalmente vai levar a resultados bons ou ruins lá na frente. Acho que é gritante, não é? Os números que você trouxeste, a diferença que faz, em primeiro lugar, haver sequer o feedback, essa atenção, não é? Lembro-me, por acaso não os tenho aqui, mas lembro-me também de ver qualquer coisa da Galp, aqueles que são ignorados, o que é que acontece? É pior do que aqueles que recebem o feedback considerado negativo. Podemos dizer que o sentimento negativo talvez é péssimo, mas talvez seja menos pior do que o sentimento de ter sido ignorado. Exatamente, ou seja, aqui já estávamos a ver números de quem recebe feedback e mesmo assim é gritante aqui as diferenças do efeito, do impacto que tem numa equipa, numa empresa, não é? Por outro lado, eu só acrescentaria aqui que a Galp também foi perguntar aos próprios managers como é que eles se sentem ou como é que eles se avaliam a dar feedback. E só 14,5% é que concordou que considera-se bom a dar feedback. O resto ficou ali abaixo dessa... Muito bom, né? Pelo menos sabem, né? Pelo menos sabem que não são bons. Quem sabe isso é um primeiro passo para tentar se tornar bom, né? Desde que tenha vontade. Exato, ou seja, muitas vezes também pode ser eu não concordo que sou bom a dar feedback, mas também não quero saber não muito. Nem aí. Não sei. Isso seriam outras pesquisas, estou agora a divagar. E aí, Magá, a gente falou agora há pouco sobre um exemplo de quem tem harmonia, como é que ele lida com o feedback, mas a gente pode aprofundar um pouco isso sobre como é o impacto dos talentos em quem está dando e em quem está recebendo o feedback, né? Como é que você, de maneira ampla, sem precisar dar exemplos específicos, qual a importância de entender que os teus talentos têm impacto no jeito que você dá feedback e que os seus talentos têm impacto no jeito que você recebe feedback? Boa, essa pergunta é muito boa. Bom coach, aqui o Rodrigo, estou a brincar. Que bom, tenho treinado. Eu acho que vou começar a falar de dar, porque eu hoje já falei aqui dos Toastmasters e uma vez perguntaram porque é que eu entrei, alguém que me considerava boa a falar em público, e eu disse que entrei para aprender e para treinar, dar feedback. É mesmo, não é? Obrigar-me a ter esse momento, pelo menos 2 vezes por mês, quer dizer, se eu fizesse essa função na sessão, mas era realmente esse o meu primeiro objetivo, porque eu não tinha noção nenhuma e eu acho que cairia mais para aquele exemplo que eu estava a dar antes de colocar eufemismos, de ser mais fofinha nesse sentido. E os Toastmasters ajudaram muito a tornar-me mais objetiva e depois, quando eu descobri os meus talentos, eu percebi em primeiro lugar as dificuldades que eu tinha, estavam lá em alguns filtros, e depois são nítidas as facilidades que eu encontro ao dar e ao mesmo tempo também a satisfação que recebo por estar não só a usá-los naquele momento,
mas também a vê-los a evoluir é mesmo interessante. Ou seja, é isso eu vejo com mais clareza hoje do que a maneira como recebo. Porque, sendo honesta, eu acho que sempre recebi bem feedback. Podia doer dentro, Mas mas talvez isso já tenha a ver com seus talentos. sim, sim, também acho que sim. Você tem talento de desenvolvimento, então isso impacta em você também. Você tem o talento de excelência, então isso impacta em você também. Sim, sim, ou seja, não vou dizer que nunca doeu, que sempre consegui separar o ego e sempre consegui só olhar objetivamente para aquilo que me diziam. Não posso mentir nesse sentido, mas acho que sempre consegui manter-me em silêncio e realmente absorver aquilo que estava a ser dito, e mesmo se depois, mais tarde, eu sozinha achasse que não concordava com parte, por exemplo, podia acontecer, não considerava isso um impedimento de na próxima pedir feedback. Eu acho que sempre tive até essa atitude em relação a algumas coisas. Uma história interessante que eu associo até também à minha excelência e um bocado ao meu desenvolvimento, o desenvolvimento em quarto, excelência em quinto. Eu, quando era miúda, andava na natação e chegou a um ponto que aquilo era sempre a mesma coisa. Eu ia sempre para o mesmo, fazer as mesmas coisas todos os dias. E um dia lembrei-me de dizer ao jantar que estava a pensar, que ainda não tinha decidido, mas que estava a pensar desistir da natação. Só que a minha treinadora naquele momento era amiga de uma irmã minha e então a minha irmã comentou com ela e passado uns dias chegou a casa a dizer: olha, encontrei a tua treinadora, disse que tu estavas a pensar desistir da natação. Ela disse: olha que pena, ela tem jeito. O meu excelência ouviu isto e alto, o que é que te... Agora que eu não saio disso nem amarrada. Exatamente. Até a atitude com que eu fui para a aula seguinte tem que ter sido de alguma forma diferente, porque dali eu passei para a faixa seguinte, depois passei para a pré-competição, cheguei a competir, ou seja, até a minha própria atitude de maior confiança perante o treino mudou porque alguém disse isso. Eu nem sei se disse com essa intenção, se era mesmo só para não perder, não é? Alguém que um aluno, mas teve todo o efeito em mim eu saber que havia ali uma tendência e aí foi a minha excelência a falar de certeza, né? E é legal, né? Então, de maneira resumida, digamos assim, talvez a mensagem central seja: existe o impacto dos seus talentos no dar ou no receber feedback. Então, você tem que considerar isso, né? Por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado por ter uma restauração alta de não focar só em feedback corretivo, né? Então, é um impacto dos meus talentos no meu jeito de dar feedback. Por outro lado, eu tenho a autoafirmação alta e eu tenho que tomar cuidado, então, quando eu estou recebendo o feedback, para me abrir um pouco, me abrir para receber, e para deixar o outro à vontade. Eu recebi um feedback recentemente de uma pessoa, de um parceiro, e eu notei que ele estava com muito cuidado na hora de falar, sabe? Parecia até uma dosezinha de excesso de cuidado, sendo que eu gosto de feedback direto. Pô, não gostei, não gostei, ó, isso aqui não tá legal, tal. Nenhum problema com isso. Mas por que ele teve tanto cuidado? 2 fatores. Primeiro, ele, por ter autoafirmação alta, talvez tenha me julgado baseado na régua dele, né? E meu autoafirmação age completamente diferente. Então, veja, ou talvez eu tenha dado pistas em outras situações de que tem que tomar cuidado para falar comigo e eu não esteja consciente disso. Pode ser também, né? Vai saber. Mas, enfim, o importante é que talentos impactam no jeito de dar ou receber feedback. E se você tá ouvindo esse episódio, quiser, comenta aí, a gente faz um episódio com exemplos. Quem sabe eu trago os meus 5, a Magá traz os 5 dela e a gente fala como cada um dos nossos primeiros talentos dá e recebe feedback. Pode ser algo interessante aí para um outro episódio, mas se vocês pedirem, senão não vai ter não, tá? Agora, eu acho que a gente começa aqui nesse episódio a desenhar a importância disso. A gente ainda vai falar sobre tipos de feedback, sobre como dar feedback, como receber feedback, a gente vai dar exemplos, vai ter muita coisa, estrutura de feedback, o framework de feedbacks que a Gallup sugere. A gente vai falar de muita coisa aqui ainda nos próximos episódios e hoje o objetivo era estabelecer a importância disso. Mas para vocês não saírem da nossa sessão de coach sem uma tarefa, né? Vou deixar uma tarefa aqui. A minha sugestão de tarefa para você entre essa semana e a próxima é se autoavaliar quanto à quantidade de feedbacks e a qualidade dos feedbacks que você tem dado. Pode se autoavaliar ou pode perguntar para alguém, fazer um processo de avaliação, fica a teu critério, mas talvez seja um primeiro passo
relevante aí no que diz respeito a feedback? Eu, em primeiro lugar, vou levar a tua dica. Eu sei que me fizeste essa pergunta, mas eu quero refletir mais a fundo nela, fazer essa autoavaliação nos 2 sentidos. A outra dica, eu acho que seria recordarem no passado como é que se sentiram depois de receber feedback e como é que se sentiram depois de dar feedback. Ou Boa, seja, já que vão fazer boa. essa reflexão, aproveitam e acrescentam essa parte. Porque às vezes Boa. nós temos muito medo de dar e esquecemos que não foi assim tão mal, ou sei lá, se for dado bem, nós depois vamos desenvolver essa parte já e continuar. Vou deixar a recomendação de um livro aqui, o livro Conversas Difíceis. Vou deixar aí no comentário, aí na descrição desse episódio, o link. Vale muito a pena, quem gosta de ler, dar uma lida nesse livro. E para você que ficou até agora aqui com a gente, dá seu feedback sobre o programa, o que você achou desse programa, manda comentários, segue a gente está aumentando bastante a base de seguidores, então é muito gostoso isso. Segue a gente aí se você está só ouvindo e ainda não é seguidor, assinante aí do podcast, e considere nos apoiar lá no apoia.se/TPS, que vai vir bastante coisa legal ainda sobre desse ano para quem é apoiador, e você pode já sair na frente se tornando um apoiador já e ajudando a gente a garantir que esse programa continue trazendo informações relevantes para vocês. A gente se vê na próxima semana e um segundo episódio desse em algum outro momento. Semana que vem a gente vai falar de outro assunto. Em algum outro momento a gente traz um segundo episódio, então tem que estar assinado para você receber aí no teu feed a notificação quando o episódio 2 dessa série sair, tá? Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Beijo para vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.